hoje falar sobre um tema, amados, que eu acho muito importante nós pensarmos nele. Hoje nós estamos num tempo de manipulação mental, onde as pessoas estão fazendo de muitos, ou da maioria, pessoas cativas. Pessoas estão vivendo daquilo que a mídia diz, e eu luto muito contra isso. Eu tenho dito aqui que alguém já disse que crer também é pensar. Deus te deu um cérebro, e como eu brincava algum tempo atrás com algumas pessoas, que Deus nos deu uma cabeça, um cérebro, não só para separar as orelhas, é para pensar, para raciocinar, amém? E quando nós não pensamos, somos influenciados por aqueles que estão ao nosso redor, sem a capacidade de julgar, de compreender as coisas entre o certo e o errado. E hoje nós estamos vivendo isso. E aqueles que governam sobre a nossa vida nos manipulam, usam a nossa vida. Então é muito importante nós sabermos responder, ainda que você esteja aqui, ou na sua casa, aí onde você está, quem que está governando a sua vida? Por quem você vive e por meio de quais orientações você tem vivido nesses últimos dias? Eu coloquei uma frase que simboliza aquilo tudo que eu quero dizer hoje aqui. Quem governa a sua vida, também governa a sua eternidade. Esse é o pensamento de hoje. Quem governa a sua vida, governa a sua eternidade. Vamos falar sobre isso. Eu quero ler alguns versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 4 e 5. Eu vou dizendo aqui, o texto é grande, mas eu quero ler somente alguns versículos. E eu vou dizendo aos irmãos quais nós iremos ler. Diz assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Aí o verso 8 diz: eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Pulamos para o verso 15. E então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Verso 29, entendeu? Verso 15, nós vamos já comentar sobre eles. Verso 29 diz assim: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Preste atenção. Façam bolsas que não se gastem com o tempo, vírgula. Que bolsas são essas? Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você já começou a pensar? Ele diz: olha, façam bolsas que não se gastem, mas aquelas que vão eternizar, que vão para a eternidade, ou seja, um tesouro nos céus. Ali você deve investir a sua força. E ele diz: onde estiver o seu coração, ou no céu ou na terra, ali também o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E ele diz: estejam prontos, verso 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los.
Verso 38. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. E para finalizar, o verso 43 diz: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém? Esse último texto ele fala do administrador fiel, aquele que quando ele voltar encontrar administrando aquilo que o Senhor deu, e ele diz: feliz é esse, que quando ele voltar, continuar na sua vida de obediência. Amém? Meus amados, o texto de Lucas, no capítulo 12, ele tem para nós, da parte de Jesus, muitos ensinamentos, muitos. Ele está falando aqui ao povo, está falando a um número grande de pessoas, e ele reúne então aquelas pessoas, e ele começa, segundo o texto, a falar com os seus discípulos. Mas há uma coisa que está acontecendo aqui, é que nem todos estavam prontos para ouvir Jesus. E a história não muda hoje também. Muitas vezes estamos na igreja, somos batizados, ficamos 30, 40 anos, mas a única coisa que a gente não quer ouvir é Jesus. A gente vai vivendo da nossa forma, se esquecendo do Senhor. E ali também, nem todos queriam ouvir. A multidão, no verso 1, estava se atropelando, de tanto que era a quantidade de pessoas que estavam ali seguindo, entre aspas, a Jesus. Quando Jesus começa a falar, ele começa a chamar a atenção dos discípulos. Ele se dirige aos discípulos. E Jesus então começa a ensiná-los acerca de uma diversidade de assuntos. Num determinado momento, ele é interrompido por um homem. E esse homem, ele pede a Jesus: Jesus, olha, intervenha aí entre mim e o meu irmão, para que ele me dê a parte que eu tenho direito na minha herança. E Jesus, então, ele dá ali um outro sermão naquele homem, e a história então vai falar sobre esse tipo de ganância. Amados, eu sei que muitos ouvem com seus ouvidos naturais, mas eles não conseguem compreender a vontade de Deus. Tanto que nesse tempo nós vemos tantas discordâncias e tantas pessoas que vão acabar se afastando do Senhor por falta da comunhão, de tanto precisar e não buscar sozinhos. Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus ele diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. Preste atenção que o texto diz: o coração desse povo fez o quê? Se tornou. O que quer dizer que antes eles tinham um coração bom. Isso quer dizer que algumas coisas fizeram com que o coração daquele povo tivesse mudado, como hoje também. Nós não, muitas vezes nos esquecemos da disciplina cristã e esquecemos que aos poucos nós podemos nos afastar de Deus, e da sua graça. E ele diz o seguinte: e de má vontade ouviram com os seus ouvidos. Ouviram, porém, de má vontade. E o texto diz que eles também fecharam os seus olhos, não se importavam mais para aquilo que eles estavam vendo. E aí há um porém. Jesus disse: se assim não fosse, ou seja, se eles não tivessem endurecido o coração, se eles não tivessem me ouvido de má vontade, se eles não tivessem fechado os seus olhos, eu teria feito diferente. Por que o texto diz? Porque eles poderiam ver com os olhos, poderiam ouvir com os ouvidos, eles iam entender com o coração, e o coração aqui é a mente, ok? Eles iam se converter, e eu então os curaria. Em outras palavras, por não entenderem, por não darem ouvidos, por não verem o que eles precisavam ver, eles não tinham a cura que tanto esperavam do Senhor. Não ouvem porque não obedecem, porque não dão ouvidos. Quando eu falei lá sobre quem governa a sua vida, isso tem muito a ver com as pessoas que nós temos ouvido ou deixado de ouvir. Nós, quando deixamos de ouvir ao Senhor, um outro Senhor se levanta sobre a nossa vida. Jesus já diz lá em Lucas 13 que nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ele odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
E esse tempo tem instigado, tem nos feito, ou nos chamado a atenção para algumas áreas. E a maioria de nós só lembra de Deus quando está no problema, quando está na dificuldade. Servem ao dinheiro, servem aos seus próprios apetites e não a Deus. E só vão lembrar de Deus quando os problemas começam a acontecer. Então hoje um grande problema que nós estamos vivendo é que o ser humano ele dá ouvido a qualquer um. Quantos mestres estão se levantando? Estamos aí nessa pandemia que para mim mais é um circo que estamos vivendo atualmente. Cada um se levanta, cada um dá a sua tese, a sua explicação. Hoje faz uma coisa, amanhã fecha outra, amanhã prende. Logo quando nós começamos nessa loucura que nós estamos vivendo, aqui para Guarujá, Santos, eu não me lembro bem, uma mulher sozinha, surfando, e os guardas municipais vão lá prendê-la, porque ela tem que estar isolada. Horas, bolas, ela estava isolada, não havia ninguém com ela. E as pessoas vão defendendo esse isolamento louco, porque somos alimentados, ou na verdade, vomitam sobre a nossa vida diariamente, e nós vivemos guiados por essas coisas, defendemos essas coisas. Eu tenho dito que nós somos aquilo que nós lemos, nós somos aquilo que costumamos ver, nós adquirimos, nós aprendemos, aquilo nos influencia, quando nós começamos a defender determinadas coisas. Há muita informação, ou muita desinformação, nós não costumamos pensar, gente sendo influenciada por tudo e por todos, pessoas querendo governar a nossa mente, prefeitos, governadores, até o governo federal. Nós vemos pessoas querendo ter autoridade sobre nós e manipular o ser humano, não só no Brasil, em todas as áreas, todas as regiões do mundo. E eu queria, amados, compartilhar com vocês algumas advertências que o Senhor nos dá quanto ao cuidado para com a nossa vida. O mestre dos mestres nos ensina que cuidados nós precisamos ter para que a nossa mente seja governada por quem de fato deve ser governada, porque de fato alguém governará sobre nós. Na verdade, se somos do Senhor, o Senhor governará a sua vida. Se o Senhor não governar a nossa vida, outro Senhor se levantará para governar a nossa vida. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 cuidados que Jesus diz. E o primeiro cuidado que ele nos ensina é acerca dos ensinos errados. Jesus nos fala acerca do cuidado com o que ouvimos, acerca de ensinamentos errados. Preste atenção, no verso 1 ele diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras. Você percebe como as pessoas estavam famintas, buscando ao Senhor, se atropelando, indo atrás dele. Jesus então começa a falar, e primeiramente ele fala aos seus discípulos, e ele começa com um ensinamento assim: tenham o cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia, isolamento total. Aí já temos alguns governadores aí com coronavírus. Ora as bolas, se eles estão em isolamento, por que foram infectados? Nós entramos numa loucura e vemos pessoas ensinando aquilo que elas mesmas não estão dispostas a cumprirem. E Jesus diz: cuidado com os hipócritas, cuidado com aqueles que dizem que deve ser feito, mas não fazem. Cuidado com aqueles que ensinam sobre oração e não oram. Cuidado com aqueles que falam de submissão, mas são rebeldes. Cuidado com aqueles que falam, sobre andar na disciplina, mas eles mesmos não têm. Cuidado com aqueles que falam de fidelidade, mas são os rebeldes. Cuidado com aqueles que ensinam coisas, mas não vivem essas coisas. Jesus, certa vez, ele falou sobre isso: pelos seus frutos os conhecereis. Olha o fruto, não o que ele fala, mas o fruto da sua vida. Ali os religiosos estavam tentando armar ciladas para Jesus. E Jesus então compara a hipocrisia como um fermento. Por quê?
Porque o fermento, muitas vezes você não vê, é tão fino, usou o fermento, parece mais fino do que a farinha que se usa. É uma coisa que se tiver sozinho, é porque tem muito aquele pó, fica imperceptível. Então ele é pequeno, ele se espalha e ele infesta toda a massa, e depois você vai ver um efeito danoso, né? Ou seja, um efeito por causa do fermento, sem que a gente possa ver como foi que aquilo agiu. E muitas vezes esses ensinamentos começam assim. Quando nós damos um pouco de atenção, quando nós olhamos a segunda vez, daqui a pouquinho nós começamos a defender. E Jesus, ele, referindo-se ao fim, ele diz: tudo vai ser descoberto. Ou seja, por mais que eles mintam, por mais que eles sejam hipócritas, no final de tudo, tudo vai ser descoberto. No final de tudo, todos eles vão pagar o erro pelas suas falhas, pela maneira como estão induzindo pessoas. No capítulo 12, Lucas 12, 2, ele diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Nada. Ou seja, tudo o que estão tramando virá à tona. Então nós precisamos entender o seguinte: o ensino errado, ele pode afastar o homem do verdadeiro evangelho e consequentemente também da salvação. E é óbvio que Deus não deixará impune aqueles que assim fazem, que levam um ensinamento errado. E o maior problema que nós temos de sermos enganados, como Jesus disse, é porque nós não conhecemos as Escrituras. Eu estava indo esses dias lá para a casa do Denis trabalhar, ajudá-lo, e eu compartilhava com alguns irmãos sobre isso. Pegue a igreja, 95%, eu acho que eu estou jogando alto, 95% da igreja sequer leram toda a Bíblia uma vez. Uma vez. Pode fazer uma pesquisa na igreja. No mínimo 95 pessoas dos cristãos nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Queremos ser uma geração transformadora, uma geração dos milagres de Deus, mas sem conhecer a palavra do Senhor. Hoje nós vemos pessoas defendendo teses nas redes sociais sem conhecerem a verdade. E muitas vezes nós estamos aí para defender essas pessoas. Eu, quando olho lá o profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 30 e 31, a palavra dá uma visão de Deus acerca de como os homens estavam ouvindo os profetas, sendo enganados por eles, e estavam gostando dessas coisas. E ele diz assim: uma coisa, preste atenção, espantosa e horrível acontece nessa terra. Olha só, uma coisa o quê? Espantosa e horrível. Veja se nós não estamos muitas vezes nesse meio. Os profetas profetizam mentiras. Profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mentiras. Nada com a verdade. Inventam coisas, inventam visões, inventam revelações. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Nós não vivemos no tempo pior, amado. Nunca tivemos tempo pior, onde homens e mulheres têm se levantado como homens e mulheres de Deus, destruído pessoas, abrindo igreja em tudo quanto é esquina, sem nunca ter tido o chamado do próprio Deus. Alguns homens chamaram, alguns o levantaram, e nós vamos vendo isso inflamando a nossa nação, a ponto dessa geração ser uma geração que sofre tanta chacota, por causa de muitos que têm envergonhado o Evangelho, porque não conhecem as Escrituras. Só que esse versículo ele diz assim: olha, apesar deles gostarem das mentiras, o texto diz no final: mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Ou seja, qual que vai ser o resultado, irmãos, de nós darmos ouvidos a qualquer um? O ensino errado induz o homem pelo caminho e pelas motivações erradas.
Já disse aqui domingo, pregando, as pessoas querem o brilho das luzes. As pessoas querem estar à frente, querem aparecer, querem ter um lugar ao sol. Mas a Bíblia diz que o nosso exemplo precisa ser como o de Jesus, que foi servo, que obedeceu, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Eu penso, amados, que nós estamos vivendo um tempo de mudança dos valores espirituais. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho para que sejamos salvos. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho para não sermos enganados. Porque se nós conhecermos o Evangelho, com certeza nós seremos salvos. E esse Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho de fato e de verdade, esse Evangelho salva o homem e faz com que ele seja um proclamador. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque quando houver verdadeiras conversões genuínas, isso é natural na nossa nova natureza divina, que temos recebido de Deus, proclamar o Evangelho. Isso é natural. Eu não preciso pedir, não precisa forçar, não precisa fazer um segundo convite. Porque a obra que Deus faz na nossa vida é nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando Ele nos transporta para a sua maravilhosa luz, Ele faz de nós, como o texto diz da palavra, luz do mundo. E como Ele diz, não se põe uma lâmpada debaixo de uma mesa, se põe num lugar, de tal forma que influencie e ilumine a muitos. Quando nós tivermos uma verdadeira conversão, quando nós conhecermos o Evangelho genuíno, Ele não somente nos salvará, mas Ele fará de nós proclamadores deste mesmo Evangelho. Amém? Gálatas capítulo 1, verso 6, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro Evangelho, que na realidade não é Evangelho. Esses dias, questionado por alguns sobre o que as igrejas estão vivendo, e eu disse, eu não estou muito afim de saber o que elas estão vivendo, eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. E se elas estiverem erradas, quem tem que consertar são elas, mas a palavra de Deus não muda. E ele diz, esse Evangelho não é o Evangelho, esse outro Evangelho que vocês estão procurando não é o verdadeiro Evangelho. E porque eles estavam seguindo o falso Evangelho, diz a palavra, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, e só estão perturbando porque nós permitimos que essas pessoas estejam junto a nós, fazendo a diferença, nos inflamando, sabe, como o fermento, como a Bíblia diz, a cada dia. Mas ele diz assim, olha, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente, preste atenção, Paulo diz, se eu amanhã chegar a vocês e pregar algo diferente do que eu estou pregando, essa foi a primeira coisa que Paulo disse, mesmo que nós, ou quem sabe um anjo do céu, pregue um evangelho diferente desse, que nós já pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo diz, se eu amanhã mudar de conversa, se a minha história, se o meu evangelho for outro amanhã, que a maldição venha sobre a minha vida. Não há outro evangelho senão aquele que já foi pregado, e nós precisamos voltar para as Escrituras, voltar para a palavra de Deus, gastar tempo conhecendo a palavra de Deus, aí nós não seremos levados por este mundo. Então nós precisamos buscar a verdade, amados, a fim de que sejamos salvos, e a fim de que nós proclamemos a mensagem do Evangelho. Amém? Não sejamos enganados. Segunda advertência, cuidado com a busca pelas riquezas. Esse é a segunda advertência que Jesus faz. Cuidado como você tem buscado coisas. E ele diz, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, ou seja, eu já estou avisando. Quando vocês depararem com determinadas coisas, não foi por falta de aviso. Quando vocês começarem a tropeçar e passar por problemas, e estarem cheios de dúvidas, é isso que Jesus está dizendo.
não diga que nunca ouviram. Eu estou dizendo antes que elas aconteçam, para que vocês não caiam, porque se cair, foi por vontade própria de vocês e por não me ouvir. E ele diz: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, todo tipo, dinheiro, se aparecer, estar sobre os outros, querer glória para si, viver de elogios, ok? Ele diz todo tipo de ganância, não é só financeiro. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Por que Jesus está dizendo isso, amados? Porque chegou, de repente, Jesus está pregando um monte de coisas, e de repente chega um cara para Jesus e diz: Senhor, olha só, Jesus está pregando sobre coisas espirituais, coisas eternas. Ele diz: Senhor, fala com o meu irmão, para ele dividir comigo a herança. Essas são as motivações pelas quais a maioria das vezes nós procuramos Deus. Jesus, ele não entra como juiz. Ele diz: quem me colocou como juiz sobre vocês? E ele tem um ponto de equilíbrio, porque ele não defende nem este cara e nem o irmão dele, porque pelo jeito os dois estavam gananciosos, os dois estavam brigando, disputando por alguma coisa, e ele não podia ficar do lado de nenhum e nem outro. E ele diz assim: a vida de um homem, ela não consiste na quantidade de seus bens. Você já viu gente dizendo: não, agora eu estou bem, cara. Quem disse que eu preciso de Deus? Quem disse que eu preciso de igreja? Quem disse que eu preciso de comunhão? Por que eu preciso orar tanto? Olha a minha vida como está. Jesus diz: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Contudo, verso 20, e aí você conhece a história que Jesus contou aqui, foi sobre aquele homem que tinha muitos bens, que ganhou muita coisa, mas de repente ele olha para tudo que tem e ele diz: olha, eu tenho muita coisa, mas eu entrei no impasse, e agora onde é que eu vou colocar essas coisas? Ele diz: vou trabalhar mais um pouco, vou criar outros celeiros e colocar tudo o que eu conseguir. E o texto é interrompido dizendo: louco, esta mesma noite pedirão a tua alma. O que é que você tem preparado? E outra, para quem você tem preparado? Para quem serão as coisas que você tem preparado? Meu amado, minha irmã, você que está na sua casa e você que está aqui presente, o que você tem feito? Para quem? Para onde te levará o teu esforço? Aquilo no que você tem gasto, onde você tem gasto, onde essas coisas te levarão? Porque foi esse o questionamento que Jesus fez. Essa era a posição que Jesus estava tomando. Para desse negócio de ficar: eu quero, não quero, eu tenho, não tenho. O que importa? O que você vai levar dessa vida? O que você tem feito que no final você possa dizer que foi para a vida eterna? Porque o 20 disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? A vida, amados, é um tempo, é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu costumo dizer, diga-se de passagem, nessas 2 últimas semanas eu fiz 2 velórios. E nós precisamos pensar nisso. Porque quem sabe eram 2 pessoas que um dia, 2 dias antes, nem sequer imaginavam que teriam sua vida ceifada. Mas de repente, foram pegos de surpresa. E hoje já não estão mais entre nós. Eu costumo dizer que a vida é um acidente de percurso. Claro que está dentro do conhecimento de Deus, dos planos de Deus, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de nós voltarmos para o Senhor. Eu digo acidente de percurso porque Deus nos criou para um propósito e nós falhamos em determinado momento. E nesta falha, e essa falha fez com que nós perdêssemos aquilo que Deus preparou para nós. E nesse período tão pequeno, que a Bíblia diz que é como um vento, que passa muito rápido, é como um sopro, é que Deus nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele novamente. Só que aí é um mistério, nós não sabemos quando, quem é que vai.
se amanheceremos ou não, se nós sairemos dessas portas e chegaremos às nossas casas. Não sabemos. Toda vez que vamos a um velório, são pessoas que dizem: ontem mesmo eu estava com ela, ontem eu estava conversando, como é que ele tinha planos. Anos e anos, estudo, investimento. E o texto diz: o que você vai levar? Para quem você tem preparado? A vida é o tempo que Deus nos dá para nos prepararmos. Mas o problema que Jesus viu aqui é que o coração do homem estava nas coisas. Jesus sabia exatamente o que estava no coração deles. Da mesma forma como hoje, a maioria de nós busca o ter o dinheiro, ter a fama, ter o poder, ter a notoriedade que deseja. Mas a Bíblia diz que muitos, por causa da riqueza, têm se perdido. Muitos. Jesus disse: essa mesma noite pedirão a tua alma. E ele diz no verso 21: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Em que nós temos investido? Quem tem governado a nossa vida a ponto de servi-los? A Bíblia diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Ou você deseja servir a Deus, ou você vai servir as coisas deste mundo. E muitos, Paulo ele fala sobre isso. Quantas pessoas têm se perdido por causa da ganância, de alcançar, de crescer. Olha o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo 6, verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. E sabe por quê? Eu nunca vi um homem satisfeito com aquilo que tem. Ele sempre quer mais. Aí talvez o cara diga: não, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Mas vai ver quanto ele tem investido. Se ele estivesse satisfeito, ele não precisava investir mais. Nós vivemos com um salário, pode dar 100% de aumento. Você vai rir à toa. Você vai comprar aquilo que você não comprava nunca. Daqui a 2 meses, 3 meses, aqueles 2 salários que você recebia um, agora recebe 2, não conseguirá te sustentar. Agora você passa mais um ano e recebe mais outro aumento, agora 4 salários. E você começa a mudar de vida, daqui a um tempo, aquilo não serve mais. Imagine homens que têm tanto dinheiro, e o nosso Brasil é exemplo disso. Mas cada dia, para que o cara quer mais? Mas eles estão sempre envolvidos com corrupção, falcatruas, roubos, desvios milionários. Será que não era suficiente aquilo que eles tinham? E Paulo continua dizendo assim: que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção, meu irmão. O amor ao dinheiro não é a raiz de algumas coisas, de alguns problemas. O amor ao dinheiro, eu posso dizer, raiz é isso que ele quer dizer, é o princípio de todo o mal. O amor ao dinheiro. Algumas pessoas, diz Paulo, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. É por isso que esses dias nós estávamos falando como é que a vida de alguém que está vivendo em pecado, de repente você não conhece mais, é tanta perturbação, porque é coisa do inimigo na vida da pessoa, mas a pessoa vai encontrando facilidades, se envolvendo até chegar ao ponto de se tornarem escravos. Já não pensam mais por si só. Pedro diz que eles se tornaram escravos daquilo que têm, escravos do ter. Eles não têm mais força, eles não têm mais como agir, tudo porque tem ambição por coisas. E o texto diz, 2 Pedro, capítulo 2, 19, e prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Amados, o problema
não é ter as coisas. Isso aí eu trago de muitos anos atrás do pastor Neil. O problema não é ter as coisas, é quando as coisas começam a nos ter. Não é quando nós dominamos as coisas, é quando as coisas começam a nos dominar. Não é quando as coisas nos servem, mas quando nós começamos a servir essas coisas. Eu não posso mais, pastor, estou trabalhando demais. Pastor, eu não tenho mais tempo para isso, eu não consigo mais fazer. Por quê? Porque o meu trabalho não permite. Ora as bolas, o trabalho foi dado por Deus para te ajudar a sustentar. E agora você vive dele. Ou vive para ele. Por isso Pedro diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Eu já tenho feito prova com tantas pessoas. E é claro que Deus deseja que todos nós trabalhemos, todos nós tenhamos o sustento. Mas quantas pessoas nesses anos que eu tenho passado aqui nesta igreja, dito primeiro, seja fiel ao Senhor. Se alguma coisa te afasta de Deus, afaste-se dela. E pessoas que fizeram prova disso, assim que abandonaram aquilo que lhes aprisionava, Deus abriu uma porta muito melhor para elas, porque acreditavam no cuidado de Deus. E a única pessoa que governava a sua vida era o próprio Deus. E muitas pessoas estão deixando de se preparar para a volta de Cristo, porque estão preocupados com esta vida. Ninguém está preocupado com quem vai se salvar ou deixar de salvar. As pessoas estão preocupadas com quem vai ficar doente ou deixar de ficar doente. As pessoas estão preocupadas com quem vai ficar trabalhando ou vai perder o seu emprego. As pessoas estão preocupadas até quando vai dar o dinheiro. E aí nós percebemos quais são as motivações que nós temos para buscar o Senhor. Cuidado com a busca pelas riquezas. Nós precisamos mudar a nossa vida e mudar-nos para bem longe daquilo que tem tentado tirar de nós as coisas principais que nos dão a vida eterna. Nós precisamos nos preocupar com a nossa alma. Nós precisamos nos preocupar com o nosso coração. Quem é que domina sobre ele? Amém? Cuidado com a busca pelas riquezas. E paralelo a isso, Jesus fala de uma coisa: cuidado com as preocupações da vida. Muitas vezes elas não têm a ver com riquezas. No verso 22 diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Amado, com muita tristeza eu digo, eu nunca vi alguém terminar bem. Quando você indaga alguém que está perdendo a fé, se afastando da comunhão, eu nunca vi alguém deste jeito que tenha dito a mim: pastor, eu tenho que trabalhar, afinal de contas eu tenho que sustentar a minha casa. Eu nunca vi um que abriu mão do evangelho, que abriu mão da comunhão, que abriu mão dos sonhos de Deus para a sua vida e tem optado por essas coisas, ter alcançado o sucesso nessas coisas. Nunca vi. Eu nunca vi. Crente não. E ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Ele fala de coisas tão simples, porém essenciais. Não se preocupe quanto ao que comer. Olha, você entende Jesus dizendo isso? Não, aqui negócio de almoço, janta, não se preocupa com isso não. O que nós diríamos de Jesus hoje? E ele diz: nem com os seus próprios corpos, nem ao menos com o que vestir. Verso 23, a vida não é mais importante do que a comida? Talvez você indague, e a comida não é o que vai me dar vida? Mas Jesus estava olhando para diante, para frente, para as coisas mais importantes. E ele não estava dizendo que nós não precisamos comer, ele não está dizendo que nós não precisamos trabalhar. A Bíblia diz para nós não procurarmos ansiosamente essas coisas, não vivermos por essas coisas, não sermos dominados por essas coisas. Mas ele diz: a vida não é mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante do que as roupas. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso. Quantos de nós perdemos a noite de sono, perdemos o sono, perdemos a paz, perdemos a tranquilidade, perdemos o sossego diariamente com as preocupações, com as coisas que ainda não
aconteceram. E como eu disse nos textos, não são coisas erradas, mas são coisas secundárias. São coisas que nós precisamos colocar nos seus devidos lugares. Jesus disse, Ele não disse que nós não precisamos comer. Ele não disse que nós não precisamos trabalhar. Mas Ele disse, não busquem com ansiedade. Não gastem toda a sua vida nessas coisas. Jesus sabia que a busca por essas coisas nos faziam deixar a coisa principal, que é o reino de Deus. Jesus estava preocupado, que a Bíblia diz que havia uma multidão, elas estavam se atropelando, mas estavam todas perdidas. Certa vez Jesus disse, vocês só estão atrás de mim porque o ventre de vocês estão cheios. É porque eu estou dando o que vocês precisam para comer. Quando eles estiverem vazios, vocês vão me abandonar. Olha na vida cristã. Ontem, eu compartilhando com o pastor Marcelo, eu falava sobre isso. Ele falava que Deus ainda não me deu essa ideia, a visão de abrir igreja. Eu falei, eu só não fecho porque Deus não me deu a visão de fechar. Porque a tristeza que a gente tem com pessoas. E aí eu fiquei imaginando como é que Jesus pôde aguentar aquilo, né? Paulo diz aos Romanos no capítulo 5 que Deus nos amou de tal forma que deu o próprio Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós éramos pecadores. Fico, meu Deus, como é que pode? Eu vejo tantos traidores em 16 anos que a gente dá a vida, que a gente enfrenta problemas, enfrenta enfermidades, enfrenta a polícia, enfrenta um monte de coisas. E eles depois, quando estão bem saciados, nós nunca existimos para eles. E a Bíblia diz, cuidado com essas coisas. O que vocês precisam é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Esses ensinos errados que nós vemos em tantos lugares têm nos desvirtuado da missão de ser da igreja. Nós estamos deixando as coisas de Deus em segundo plano. Nós precisamos voltar a pensar nas coisas do céu, como Paulo diz. Voltem a sua mente para as coisas que são do alto. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você está fazendo, cara? Por que nós defendemos pessoas? Por que nós defendemos ideologias? Mais do que defendemos a nossa fé. Abra a sua página, o seu perfil no Facebook. Perceba quantas vezes, por livre, espontânea vontade e de modo espontâneo mesmo, você escreveu algo para louvar ao Senhor, para falar do Evangelho. Pastor, mas lá não é lugar disso. Não é não? É de quê? Hoje os irmãos estão lá nos vendo, porque o que nos restou agora foram as redes sociais. Mas para exaltar homens, ideias, nós damos a nossa vida, entramos em discussão, em rixas, perdemos amizades, mas somos incapazes de proclamar o Evangelho. Quando Jesus Cristo disse, indo por todo mundo, Ele que diz, por onde você passar, de todas as formas, com quem você estiver, anuncie esse Evangelho. E aí eu quero desafiar você, sabe por quê? Quanto tempo do dia você passa neste telefone que tem te dominado? Quantas horas? E quantas dessas horas você dá ao Senhor? Testemunhando, pregando o Evangelho, mostrando a mudança que Deus tem realizado na sua vida, orando pelas pessoas. Eu me lembro eu não lembro nem quando foi. Não tinha, que o Messenger foi antes do Facebook, não foi? Foi, já existia o Messenger antes do Facebook. E eu lembro quando um amigo meu lá do Rio de Janeiro mandou mensagem para mim e começou a desabafar. Eu fiz uma coisa louca. Eu orarei por você. Sabe? Eu vou orar por você. E eu começava a escrever a oração. Senhor, meu Deus, escrevia. Abençoa o fulano de tal lá. Aí ele botava amém. Porque era a forma que eu tinha naquele momento de
apresentar diante de Deus de forma que Ele participasse comigo. Nós precisamos usar o tempo que nós temos para salvar vidas. As pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação, porque nós temos nos preocupado com o ter e esquecido das coisas principais. A Bíblia diz, amados, eu estou querendo cortar aqui por causa do nosso tempo. A Bíblia nos diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 24 e 27. Não sei se está aí. 12, 24. Diz assim: observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. O verso 27 diz: observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus está dizendo: Deus quer cuidar de vocês. Deus não consegue cuidar de quem não quer o cuidado dele. Nós temos aprendido há muito tempo que o nosso não é mais poderoso do que o sim de Deus. Deus deseja nos abençoar. Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens. Agora todos são salvos. Por que Deus não age na nossa vida? Porque nós fechamos as portas da nossa vida. Em outras palavras, nós fechamos o nosso coração para o governo de Deus. As coisas têm governado a nossa vida. As coisas têm governado o nosso tempo. As coisas têm governado a nossa família. Estamos levando a nossa família para ter, para conseguir, para chegar a algum lugar que não o céu. Mas Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir, coisas tão essenciais. Ele diz: essas coisas não devem ser as coisas principais na vida de vocês. Sabe por quê? Porque destas coisas é Deus quem cuida. Quando nós nos preocupamos com as coisas do reino, Deus se preocupa com as nossas coisas. Ele tem essa promessa para nós. Por isso em Lucas 12, 28 ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. As coisas tão insignificantes ou tão pouco significantes, Deus faz essas coisas. Será que na vida de vocês Deus não vai fazer? Abre os olhos, trabalhem para o que é principal, deem ouvidos. Ele diz: cuidado, eu já estou avisando de antemão, vocês vão passar por isso, vocês vão ter que escolher. Eu garanto que muitos de nós aqui ou em casa estamos vendo isso. Eu não acredito nesse negócio. Sabe por quê? Porque nós já temos escolhido outras coisas. Porque o nosso coração já está sendo colocado em outras coisas. Nós já estamos gastando tempo que não na presença de Deus, na vontade de Deus, mas em tantas outras coisas. Vamos construir, vamos erguer um império, vamos trocar o carro, sabe? Vamos mudar de casa, vamos construir uma família. Todas essas coisas são importantes, não mais importantes do que buscar o reino de Deus. Tudo isso que nós queremos, nós já temos, se servirmos ao Senhor e sejamos governados por Ele. Se nós buscamos o reino de Deus, Ele cuida daquilo que nós precisamos. Amém? Se nós nos preocuparmos demasiadamente com coisas desta vida, nós perderemos as coisas eternas. Cuidado com o valor que você dá para as coisas. Cuidado com o tempo que você gasta com coisas, porque elas não te garantirão a vida eterna. Amém? Por último, o maior cuidado que o Senhor Jesus nos dá, para que a gente não se deixe levar por nenhum outro, depende deste último. Cuidado com quem governa o teu coração. E ele diz lá no verso 34, ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde estiver o que você valoriza,
ali estará o seu coração, a sua mente. Você investe nessas coisas. Jesus sabia, amados, que o perigo dos desvios estava no coração do homem. Não está fora de si, está na nossa mente. É o que nos dirige, é o que nos faz tomar decisões. São essas coisas que nos impedem de crescer, nos impedem de ver o agir de Deus. Não são coisas externas, está dentro de nós. Onde estiver o seu tesouro, o teu coração está ali. Procure o que de fato você precisa investir. E aí, Tiago, ele nos ensina, no capítulo 1, verso 14, assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, e sendo por esta, entre aspas, cobiça, ele é arrastado e seduzido. Olha como se dá a morte e a destruição. As coisas vêm querendo nos tentar, nos desviar, e aí nós damos lugar a essas coisas e somos arrastados e seduzidos. Sabe por quê? É o estágio que nós já estamos tão ligados a essas coisas que nós não conseguimos mais dizer não. Essas coisas nos levam, já não temos mais opinião. E quando já não temos mais opinião, diz que essa mesma cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Ela começa dentro de nós, num pensamento, num pequeno agir, numa repetição do agir, e numa hora que você não tem mais como voltar atrás, porque você não tem mais força. E aí o pecado é gerado, e o pecado gera a morte. Por isso Jesus diz: cuidado com o que você vê, cuidado com a forma que você está vendo as coisas, cuidado com o valor que você dá às coisas. Porque lá em Mateus 6:22 ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Em alguns lugares a candeia da alma, outros lugares são as janelas da alma. Por isso ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará outro, se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Tudo em relação à visão. Se você valoriza as coisas de Deus, você investe a sua vida nas coisas de Deus. Como é que você tem visto o chamado de Deus para a sua vida? Que valor você tem? Se você diz que valoriza isso e gasta a sua vida com outras coisas e não com o chamado de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa deixar o teu trabalho. Eu não estou dizendo que você precisa deixar os seus projetos. Mas à frente do seu trabalho, à frente do seu projeto, precisa estar Deus acima de todas as coisas. Deus quer usar você no seu projeto, Deus quer usar você no seu trabalho. Deus quer que você seja luz por onde você for. Talvez de outra forma você não fosse enviado a esses lugares, mas você não foi enviado para trabalhar, você foi enviado para ser luz no seu trabalho. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso Jesus ensina que o nosso coração precisa estar no reino de Deus, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Porque o nosso coração, ele é determinado pelo que determinamos buscar. Qual o esforço nós temos feito para viver a vida que Deus tem nos proposto? Se nós buscamos o reino de Deus, Deus precisa governar a nossa vida. Nós não fazemos parte de um reino se este rei não governa sobre a nossa vida. E aí eu quero dizer algumas coisas antes de terminar. Se o nosso coração estiver no reino de Deus, nós estaremos prontos para servir. Isso é natural. Por isso Jesus diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar. Se eu sou do Senhor, a minha vida é voltada para Deus, onde eu estiver, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, junto aos meus amigos, na rua onde eu moro. A minha candeia está acesa. Eu sou luz por onde eu passo, eu preciso influenciar. Se eu sou do Senhor, eu estou pronto para servir. Se o nosso coração estiver no reino de Deus,
nós não seremos surpreendidos na sua volta, ou quando nós formos para Ele. A hora da morte é engraçada. A hora da morte nós queremos justificar o morto. Não, sabe por quê? No último minuto entrou um fulano e aí falou de Jesus e eu acho que ele recebeu e ele foi para o céu. E a gente fica: será que nós precisaremos disso? Salvos como que pelo fogo, como a Bíblia diz. E será? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que quando o Senhor voltar, nós estivermos vigiando, trabalhando, administrando, sendo fiéis ao Senhor, aguardando a sua volta. Eu preciso estar preparado hoje, como preciso estar preparado amanhã. Se Jesus não voltar agora, daqui a 10 anos, mas se Ele não voltar antes da minha morte, irei para Ele. E eu preciso estar preparado. Amém? Por isso Ele diz lá em Lucas capítulo 14, verso 42, o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Quem que é esse administrador fiel e sensato? A quem o Senhor encarrega dos seus servos. Sabe, quem é o administrador que o Senhor dá coisas para que ele cuide antes da sua volta? Ou seja, quem é do reino é encarregado. Quem é do Senhor, ele está trabalhando na obra, na vinha, sabe, para que o Senhor, quando voltar, faça a sua colheita. É isso que ele está dizendo. O administrador fiel, ele está trabalhando para o reino, na sua empresa, na sua casa, ele está trabalhando para o reino. Ele é cidadão do reino dos céus. E ele diz assim, que encarrega o seu Senhor, encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Deus quer usar a nossa vida, agir através de nós, abençoar através de nós, salvar através de nós, sim, pelo sacrifício de Jesus, mas a mensagem será trazida através de cada um de nós. E o Senhor diz: bem-aventurado é este homem, é esta mulher, quando ele voltar a encontrar sendo fiel. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar assim. Se nós somos do Senhor, nós estamos preparados. Se nós somos do Senhor, nós vamos dar prioridade às coisas de Deus. E quando nós damos prioridade às coisas de Deus, Deus nos acrescenta a vida eterna. Olha o que ele diz, verso 43: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ele nos dará a herança que ele nos prometeu. Ele nos dará aquilo que está preparado para nós antes da fundação do mundo. Mas o princípio, amados, é quanto mais fiel, maior a nossa recompensa. É a Bíblia que diz. Quando Jesus fala do reino dos céus, ele fala sobre isso. Em Mateus 25 ele diz: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Aquela parábola do que tinha 5, do que deu 5, do que tinha 2, do que, sabe? Ao que tinha 5 gerou mais 5, ao que tinha 2 gerou mais 2, ao que tinha 1 ele não gerou nada. Aí o que tinha 5 entregou 10 e disse: Senhor, está aqui, ó, o que é seu. Granjeei mais 5, tem 10, Senhor, toma aqui. E lá no final ele diz: peguem deste que não gerou nada, e entregue ao que tem 10. Eu fico, sabe que Deus o Senhor Jesus está mostrando ali? Que aquilo que eu gero para o reino, eu estou gerando para mim mesmo. Se aquele homem entregou os 10, e o servo diz: entrega aquele que tem, é porque ele granjeou para a sua própria vida eterna. E quando você não granjeia, além de perder, ele serve aquele que foi fiel. Nós precisamos cuidar das coisas de Deus, porque Deus, ele quer manter a sua fidelidade e nos dar tudo aquilo que ele prometeu. E se nós não cuidarmos,
se nós não granjearmos, se nós não frutificarmos, se nós não nos preocuparmos com as coisas de Deus. Ele diz assim: mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele era servo, mas foi um servo infiel. E ao servo infiel, o final dele foram as trevas, o lugar onde há choro e ranger de dentes. Agora, se você cuida das coisas de Deus, você está semeando para a sua eternidade. Quem semeia para o Espírito, colherá para a vida eterna. Nós não podemos, amados, viver a nossa vida sem nos preocuparmos com isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu já estou terminando. Porque nós precisamos decidir quem está governando a nossa vida. Nesse tempo de crise, de tantas lutas, de tantas dúvidas, o que motiva você? Qual é a força que faz girar, sabe, a sua vida? Pelo que você tem trabalhado? Pelas coisas eternas ou pelas coisas passageiras? Quantos de nós viemos para a igreja e viemos para cá porque lá fora nós não éramos nada? Aqui não, aqui eu sou o diácono, aqui eu sou o presbítero, eu sou o pastor, eu sou o líder. Somos nada. Somos nada. Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui para trabalharmos para o Senhor, para cumprirmos a sua vontade e no final de tudo possamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas muitas vezes o nosso coração está nessas coisas, está em ser visto, estar em ser honrado, ter um título. Sabe, quantos de nós, a nossa geração tem sido contaminada por isso? O nosso coração não está em Deus, mas nas coisas que Ele pode fazer através de mim. Está vendo aí? Chegou o dia da minha honra. Quantos das nossas músicas são de exaltação do eu, do homem, e não de glorificar ao Senhor? Por isso que eu amo as coisas do passado lá, mas que tinha mais sinceridade. Hoje nós estamos na geração agora é fake book, eu chamava de false book. A mentira. Não somos nada daquilo que postamos lá. Precisamos ser reconhecidos, chamar a atenção, mostrar o que não somos, mentir o tempo todo. Essa é a nossa geração. O nosso coração está nessas coisas. O nosso coração precisa estar em Deus. Se o nosso coração estiver no reino de Deus, o nosso tempo, o nosso talento, as nossas forças, as nossas ocupações serão sempre em prol do reino de Deus. Invista naquilo que Deus tem dado a você. Cuidado com o seu coração. Gaste tempo com as coisas principais, porque quem governa o seu coração vai governar toda a sua vida. Quem governa o teu coração vai governar também a sua eternidade. Vai definir para onde você vai. Por isso nós precisamos ter cuidado. Cuidado com os ensinos errados. Pastor, mas é tão bonito, mas é mentira. Cuidado com a busca pelas riquezas, pelo ter. O salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Justo. Nós podemos ter problemas, passamos por adversidades, caímos, sabe? Mas a Bíblia diz que o Senhor o tira de todas essas coisas. O justo, Deus ergue a mão, vai honrar você sim, porque Ele quer, não porque você merece, porque agora você é filho de Deus. Ele não deixará você caído, mas tem que ser para a glória dEle. Cuidado com as preocupações. Cuidado com o tempo que você tem gasto com as coisas deste mundo. Onde nós gastamos as nossas forças, o nosso conhecimento demonstra a quem nós servimos. E a minha pergunta hoje é essa: a quem você está servindo? Quem tem governado o teu coração?
Quem tem dirigido a sua vida? O status? O ter? Ou estamos nas mãos do Senhor para fazer aquilo que Ele deseja que façamos? Jesus disse: você não consegue servir aos dois. Se o teu coração estiver nas coisas, não vai poder estar em Deus. Porque você vai servir as coisas e vai desprezar a Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade que Ele nos ensina. Onde nós temos colocado o nosso coração? Quer uma orientação? Conheça mais de Deus. Estude a palavra de Deus para conhecê-lo. Não para obter conhecimento somente, mas para nos aproximarmos dele, para conhecermos a sua vontade. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós nos ocuparmos do reino de Deus, consequentemente, o que nós precisamos, Deus trará à nossa existência. E finalmente, a vida eterna. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo a você que está em casa: não importa o que você passa, o que importa é quem está governando o teu coração. Você pode passar pelo que você passar, mas se Jesus for o Senhor da sua vida, Paulo diz que a vitória já é tua por Cristo Jesus. Deixe o Senhor Jesus governar a sua vida. Para de ficar gastando tempo com tantas preocupações. Faça como Pedro diz: lancem toda a ansiedade nele, porque Ele tem cuidado. Ele não diz Ele cuidará, Ele diz Ele tem cuidado. Você não tem nem visto, mas Ele já está cuidando de você. Você está se desesperando à toa, é isso que Pedro está dizendo. Lance nele, Ele já está cuidando. Não atrapalhe o Senhor. Ele tem cuidado de você, Ele ama você, Ele quer o melhor para você. Mas você precisa depender dEle. Para isso você precisa entregar o seu coração. Você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar a direção da tua vida ao Senhor Jesus. Não mais eu, mas o Senhor. Amém? Entrega o teu coração a Jesus. Confia nele, como o salmista diz, e Ele tudo fará. Esse tempo vai passar, outras lutas virão, mas se você tiver o coração no Senhor, você vencerá todas elas em nome de Jesus. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. É o que o salmista diz. Amém? Deus quer libertar. Deus quer curar, sim. Deus quer agir tremendamente. Mas o nosso coração, a nossa vida, precisa ser entregue completamente nas mãos do Senhor. Dependa dEle e prove do cuidado que Ele tem para você. Amém? Não permita que as aflições desta vida venham tirar a tua paz, tirar o teu sossego, a convicção de que o Senhor tem os seus olhos voltados para o seu povo, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Deus quer hoje fazer um milagre na sua vida. Deus quer hoje trazer salvação à sua casa. Deus quer hoje trazer a paz que a televisão tem tirado de você. Deus quer mostrar que mesmo em meio a todo problema, toda doença, toda pandemia, você vai atravessar o vale com as mãos dadas com o Senhor Jesus. Você vai passar, você vai vencer. Mas você precisa dizer a Ele: Senhor, hoje eu dedico ao Senhor o meu coração. Hoje eu quero ter a certeza da Tua salvação. Não somente da salvação, ó Deus, para a vida eterna, mas para a salvação enquanto vivemos neste mundo. E o Senhor está conosco, amado. Deus sim tem a vida eterna. Este é o maior presente que Deus nos dá. Mas Ele quer estar ao nosso lado, Ele quer estar usando a nossa vida, Ele quer estar dirigindo e sendo glorificado através de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Entrega o teu coração ao Senhor. Deixa que Ele governe a sua vida. Deixa que Ele seja Deus na sua vida. E prove daquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Quero convidar você que está em casa nesse momento. Está conosco até esse tempo. Passamos da nossa hora. Mas eu queria dar essa oportunidade a você. De entregar o seu coração ao Senhor. De dizer nesta noite ao Senhor: Senhor, eu quero te entregar a direção da minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu gostaria que você, onde você está nesta hora, se você sente o desejo de entregar a sua vida, que você orasse comigo nesse momento. Faça essa oração. Senhor, no nome de Jesus, eu reconheço, Pai, que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Senhor, eu reconheço que a minha vida tem sido entregue a tantas ideias, a tantas coisas, que essas coisas têm me afastado do Senhor. Eu reconheço, ó Deus, que no meio do caminho eu me perdi e não permiti que tu fosses o Senhor da minha vida. Eu reconheço, Pai, que pequei e preciso do teu perdão. E eu sei que o teu amor me cura. Eu sei que ele é suficiente para me trazer de volta para o centro da tua vontade. Por isso, nesta hora, Senhor, eu quero te entregar a minha vida e o meu coração. Pai, seja o Senhor da minha vida. Eu abro mão do meu passado, das coisas que me dirigiram, das ofertas que fiz, das promessas que fiz ou fizeram através de mim, de todas as alianças do passado que eu fiz longe do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quebro todas as alianças, e a única aliança que eu quero fazer nesta noite é com o Senhor Jesus. Hoje eu quero entregar a Ti, Senhor, o meu coração, para que Tu entres em minha vida, seja o meu Senhor, que governe sobre a minha vida e sobre a minha família. Que o teu sangue nesta noite me purifique de todo pecado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E não permita que nada e nem ninguém possa apagar este nome, Pai. Coloca sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-me a vencer as minhas lutas. Ajuda-me a crescer na vida cristã, em conhecer a tua palavra e a tua vontade. Eu quero conhecer os teus planos para mim, Senhor. Faz em mim aquilo que está no teu coração. Eu te entrego o meu coração, para que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém.